Lelé. Lelé. Tem aqui. Ó. Fala, Mari. Lelé falou pra mim que ela é da época, desde a tenda de São Francisco de Assis. Ela até hoje não conseguiu abrir a videz. Eu falei, ai meu Deus do céu, espero que eu não chegue nesse estágio. É os meninos que brincam comigo, que eu fui lá, peguei as primeiras mensagens, até hoje não abri rápido, não sei nada. Então você é a última a subir. Eu fiquei triste. Quando o Racional Superior chegou, falou assim, acabou a informação. Aí eu chego. Olha o jogo, que maldade. Lelé, eu fiquei triste agora, viu? Calma, Mari. Vai funcionar. Ô João, esse pessoal da época da tenda aí, eles estão hoje na fase nacional? Quem? Se transformaram da época da tenda, esses filhos? Aparelho, pessoa. A pessoa? Quem transformou ainda não nasceu de novo, ainda não. Mas vai nascer para completar o que começou. E na época não estava a obra pronta. O raciocínio só se desenvolve se ler os 1000 livros. Um por um sem faltar nenhum. Essa repetição não é que ele está repetindo o primeiro volume, o segundo volume, a obra. Ele faz um trocado de palavras e vai mudando a origem da humanidade. Se você tem aquela origem da humanidade, como está lá no primeiro volume, isso aí é o início. Isso aí é a origem dessa vida dos habitantes do racional. Até você entender quem é você. E não foram nós que saímos do mundo racional, entrou na parte da planície. Nós era a planície. É por isso que nós temos o privilégio do raciocínio, que é um habitante desse. Então nós não temos culpa nenhuma. Quem são os culpados? Os que saíram do mundo racional, fazendo uso da liberdade, não vontade, o pai fala vontade para a gente entender. Entrou na parte da planície, perdeu todas as virtudes da planície com eles, se extinguiram em cima da resina, em cima da planície pomosa, e eles ficou sendo, eles materializaram como máquina de raciocínio dos monstrinhos. E os monstrinhos foi feito pela massa da planície. Então, está aí onde está a mistura. Mas como o pai, ele resumiu, o primeiro volume ele resume a origem da humanidade, é 600. Mas nos 1000 livros, por isso a importância de ler os 1000 livros. Tem que ler os 1000 livros. Para você separar a origem da humanidade. Por exemplo, se perguntar para você, de onde você veio? Do mundo racional. Você está falando como se fosse um habitante. Aí você sabe tudo que você já sabe. Mas se for fazer um teste com cada um, vocês são reprovados. Eu vou dar só um exemplo. E o pai repete isso aí e você acha que ele está repetindo, mas não é. Ele está fazendo um teste. Quando você chega lá no 138 do histórico, ali é um livro de teste. Para saber se você sabe mesmo. Aí como você não preencheu o que está ali, você fica dizendo que está muito repetido. Mas não é repetição. Ele fala, hoje você se conhece. Você sabe quem é você. É você do mundo racional. Só que você está falando como se fosse esse que está materializado como máquina do raciocínio. De onde você é? Do mundo racional. Como você veio? Saiu do mundo racional, entrou na parte da terra. Isso aí foram os habitantes, não foram nós. Aí depois que ele responde todas aquelas perguntas, aí ele repete tudo de novo. Mas para você responder como você, não como um habitante. Aí ele pergunta, hoje você se conhece. Você sabe quem é você. Você, ferramenta das duas energias eletromagnéticas.
De onde você veio? O mundo racional em forma de planície. Como você veio? Perdendo virtude. E assim, você tem que preencher. Aí sim é necessário. Aí a coisa clareia. O desenvolvimento do raciocínio é o saber. Se você saber, você está entrando no mundo racional. Se você não saber, ficar só com aquela coisa do primeiro volume, você não vai adquirir. Você só vai entrar em funcionamento com o seu raciocínio quando as coisas racionais começarem a acontecer. Esses habitantes já são os legítimos que ficaram lá nos monstremos, né? Eles voltaram? Sim. Essa turma aí já foi. O pai emendou para facilitar o nosso entendimento, senão complica. Ele emendou a descida, e da descida entrou na selvagem, aí de selvagem ele já emendou no selvagem do Rosário da Vida. Ele emendou ali, aí você entende ali. Mas, seu João, Você entende ali. Mas tem esse lado aqui todinho. Selvagem, a primeira fase de selvagem, depois bicho racional, animal racional, civilização, aí veio o alfabeto astrológico, não esse, o do astral superior. Aí você seguia, ia voltando, todos que seguiam foram voltando. Quando nós começou a nascer, aí nós fomos feitos pelas 7 partes, pelo fluido das 7 partes. Aí formou um micróbio, que formou o nosso corpo, e aí o Rosário da Vida que a gente sabe. Isso no 17º degrau. No início, o Rosário da Vida, nós estávamos no 17º. mas seu Então João, a astrologia foi no 16º. Não, tem duas. Então a primeira astrologia que A voltava. primeira é no início, é animal racional. Aí veio Do quarto degrau até o 16º. Como? Essa evolução do monstrinho até chegar à fase da astrologia foi do quarto degrau até o 16º. Até o 16º. Isso aí na primeira 21 eternidade. Então essa daí foram os monstrinhos que virou monstrinho, e assim, selvagem monstro, selvagem, bicho racional, animal racional, veio a civilização, aí veio o alfabeto. Quer dizer, esse daí. Nós não, isso aí não é nós ainda. Nós é só no Rosário da Vida. Ô, João, você, desculpe interrompê-lo. Eu vou até aproveitar um gancho em cima disso, porque a gente tem bastante dúvida em cima disso. O Rosário da Vida, ele começa no 17º e vai até o 21, que é agora. Isso. Essa segunda contagem das 21 eternidades, ela está dentro desse Rosário da Vida? É como se fosse uma contagem do comando da natureza? Por exemplo, começou a nascer como um monstrinho. Primeira eternidade, já para a contagem do Rosário da Vida. A contagem do Rosário da Vida. Mas ainda está fazendo parte dessa outra aqui. Dos primeiros ainda, da primeira sala. Sim. Por exemplo, monstrinho. Primeira eternidade no Rosário da Vida. Isso, essa é uma dúvida que eu tenho, porque ele fala que nasceu do chão também, né? Minha Não, pergunta os é que ela monstrinhos, ele está falando dos monstrinhos, não é nós. Não é nós. do quarto degrau ainda. Sim, mas é monstrinho. Tá. Os monstrinhos nasceram do chão. Ah, tá. Os monstrinhos, não é nós. mas e aqueles que não seguiram aqui, seu João, que está nas classes inferiores? São os que estão na classe inferior hoje. Não é da primeira descida? Então, primeiro, aqueles dali, aqueles primeiros que deu causa ao astral terra, desceu. Entrou no. Fez a Pois é, mas eles estão na primeira. Eles estão na primeira descida, da 21ª. Sim. Aqueles que não quis seguir isso aqui. Aí a punição dele foi virar astral terra. Por exemplo, essas pessoas que a gente divulga, que eu não quero nem saber, que é bicho, Não, assim isso ou aí não. já é hoje. Esse é da fase do. Não, já é. Por isso que tem que ser detalhadamente, que o pai explica bem, devagarzinho, e dá a entender que é repetição. Mas não é repetição, é só questão de saber. Só mais uma dúvida, João, em cima disso. Desculpe interromper de Não, novo. pode falar.
Os que nasceram do chão foi no quarto degrau, mas até que degrau eles continuaram nascendo do chão. Não, a contagem, porque a contagem é simbólica mesmo. É só para se ter uma ideia do tanto de tempo que nós já passamos. Agora existe 2,21 eternidade, 2 contagens, uma que marca os degraus que descemos, e outra os 21 degraus, os 21 eternidades em cima da terra, já não tem degrau. Os degraus é só na descida. Aí no 21 degrau, iniciou o início de hoje. Ele fala lá. Então, aí nesse início, monstrinho também serve como monstrinho para outra contagem. Como primeira eternidade em cima da vida, em cima da terra. Ele faz em cima da terra. Tem vários trechos anotados em cima disso mesmo. Sim, em cima da terra. Aí primeiro, vamos supor, vamos contar aqui. Essa outra primeiro você já sabe. E descendo 21 degraus. Nesse 21 degraus que descemos, iniciou a 21ª eternidade, que também já serve em cima da terra. Aí nasceu o monstrinho, já em cima da terra. Começa uma contagem ali. Sim, que acontece começa uma contagem aí. Monstrinho, primeira eternidade. Monstrinho, segunda. Monstro, terceira. Monstrondonto, quarta. Monstrões, quinta. Selvagem monstro, sexta. Selvagem menos monstro, sétima. Selvagem, oito. Selvagem mais adiantado, 9. Selvagem mais adiantado ainda, 10. Quer dizer, tudo isso aí já é em cima da terra. E essa contagem, também a essa cor contagem, branca começa nessa contagem, então. Sim. Ele fala a primeira cor já é nessa do chão, então. Ele fala primeira eternidade, cor branca, Sim, segunda eternidade sim. e tal. Está no livro isso. É a contagem, é a deformação. Aí já é outra contagem, é a contagem da deformação. Cada deformação gerou a sua cor. Então, por isso que tem que ir devagar para você entender. O pai simplificou para que tu entender que nós não somos daqui e temos que estudar para sair daqui. Então, ele simplificou. Mas nos 1000 livros, ele vai esclarecendo. Aí, quando você lê os 1000 livros, que vem relendo, as coisas vão clareando. Se você for estudando. Aí você vai separando quem é de quem. Por que ele falou isso na obra? A pessoa entender. Mas não é assim. Falou assim para a pessoa entender. Ele falou assim para você entender uma coisa lá em cima. Aí quando você viu aquela coisa lá de cima, quando você volta, você vê que não é esse, é esse. Aí facilitou. Então é o saber. O desenvolvimento do raciocínio é o saber. E o saber você está entrando no raciocínio. Está clareando. Então é isso, você tem que ler os 1000 livros, porque se você ler os 1000 livros, um por um, sem faltar nenhum, você já tem sua volta garantida para o mundo racional. Se por acaso você não ler mais, a sua volta está garantida. Só por ler os 1000 livros e não entender nada. Mas tem que ler os 1000 livros. Ontem na réplica, ele está falando muito assim, que a pessoa desenvolve o raciocínio, o habitante sobe e a matéria desce. Fala bastante isso. Né? Aí eu estava prestando bem atenção, que a matéria desce e o habitante sobe. Na réplica. Mas a pessoa que lê os 1000 livros, o habitante vai. E a matéria. Vai voltar se eu quero a planície racional. Mas só quando for avisado. Por exemplo, você está lendo na réplica lá. Desenvolve o raciocínio. Quem está dentro do raciocínio é um habitante. Então é esse habitante que volta, não é o raciocínio que volta. Raciocínio é a glândula pineal, é o órgão. Mas dentro da glândula tem um habitante que fez a glândula. Esse é o habitante, esse volta. Quando você desenvolve. Ele voltou. E você fica aqui raciocinando, usando a máquina que ele fez, raciocinando. Aí você vai voltar a ser o que era. O que você era? Planície racional. Mas você só vai voltar quando for avisado por ele. Quando o mundo racional vai avisar, olha, tal dia é o seu último dia aqui na matéria. Aí você vai voltar, mas você vai voltar imunizado. Aí você já não morre mais. Porque você em vida, na matéria, você está ligado à vida eterna.
Então você já ganhou vida como se você já estivesse lá no mundo racional. Aí você vai fazer uma viagem vendo. Agora, seu corpo tem que transformar. Você não vai chegar à matéria. Aí a matéria vai virar micróbio, vírus visível, vírus invisível, vírus energético, energia. Essas duas energias no espaço junta, vira uma só. E você vendo, porque você está ligado à vida eterna. Aí você volta a ser o que era a planície racional. E o seu habitante já está lá faz tempo. E se transformar antes de abrir de ligar? Se você já leu os 1000 livros, você tem sua volta garantida. Se transformar antes do raciocínio entrar em funcionamento, você vai passar pelo processo de transformação, só que você não vê. Aí você vai passar de 35 a 40 anos sem ver nada, como se estivesse morto, mas você não está vendo nada nem está sofrendo. Aí quando virar energia eletromagnética, aí você abre, aí você enche, ganha aquela vida de energia. Aí aquela energia que te corresponde, vai fazer todo o reconhecimento da vida que você fez aqui, no usar da vida, e vai voltar a ser o que era a planície racional. Aí dali em diante você vai vendo, dali em diante. Você só não vai ver a sua transformação. É diferente de quem já está imunizado. A pessoa está imunizada e chega a hora de voltar. Aí você tem que caçar um lugar, colocar sua matéria lá e ficar olhando sua matéria transformada. Como se fosse outra pessoa. Mas, seu João, Aí você vai andar por esse mundão e você vai olhar e mais rápido a transformação. Então é isso. ele fala muito na obra do bicho racional e do animal racional. Então tem duas classes. Como que é? Do bicho racional e do animal racional. Tem duas classes mesmo. É não. O que ele está querendo dizer é aquela pessoa limitada a uma coisa só. Por exemplo, se ele vai divulgar com alguém bem religioso, ele está limitado só ali. Quer dizer, é uma pessoa boa, uma pessoa até inteligente. Mas por estar ali, não quer saber. Mas é uma pessoa rude. Então aí está limitada. Então ele tem que falar isso aí. Mas é um ser humano, é um civilizado. Só que ele não está cumprindo o dever do civilizado. Porque o dever do civilizado e a natureza manda é procurar conhecer tudo que existe no mundo e escolher o melhor. Esse é o dever do civilizado. E a civilização manda isso. Mas ninguém faz isso. A não ser aquelas pessoas que já ficam buscando e não encontram a cultura. Aí sim. Mas tem aqueles que ficam bitolados só numa coisa, é uma pessoa inteligente, mas se recusa. Então esse não é animal racional, porque se ele fosse um animal racional, ele se animava a se conhecer o que é coisa da origem. Como ele não queria saber da fala mal, é um bicho, limitado só numa coisa só. Esses sim vão para a classe inferior. Então é isso que ele está falando. Mas na classe que estamos é a classe de animal racional. É uma pergunta da Dani de Brasília, Guilherme. 69 do histórico, página 27. Ele fala das pessoas que têm um raciocínio, a sensibilidade do raciocínio mais evoluída por natureza. Você poderia explicar o que é isso? Na verdade, essas pessoas que já nascem buscando as coisas. Todas as pessoas que nascem na fase racional estão prontas para pegar o conhecimento. Agora, cada um é diferente, um mais, outro menos. Então essas pessoas que já ficam buscando, só que não quer mais saber de história, de tanto, quer saber da realidade. E aí, esse sim. Mas como ele fala em raciocínio, é porque nasceu na fase racional, já nasce procurando a sua origem. Ele faz até 3 classificações nessa página. Ele fala desse que tem mais facilidade por natureza. Ele fala aqueles que são mais persistentes na leitura. E tem uma terceira também, que é o que são mais morosos, descuida na leitura. Tudo na mesma página, na página 27. Isso aí foi preparado pela natureza. Cada um nasce com o seu próprio jeito, feito pela natureza. Ela não faz igual, faz diferente, um mais adiantado, uns menos. Ela não pode fazer uma coisa igual, porque numa deformação não existe igual. Então tem essa variedade. Aí cada um vai se encontrando e vai se ligando.
A Mas sensibilidade peraí, mas não é o raciocínio. não é um raciocínio, é só o Ele jeito de fala falar. raciocínio, pra você entender que é uma coisa que a pessoa já vem preparada, uma coisa superior. Mas é o pensamento evoluído. Tem alguma coisa a ver com a sensibilidade do cérebro? Só que desenvolve o raciocínio é energia racional. Como que é? Tem alguma coisa a ver, então, esse trecho com a sensibilidade no cérebro? Sim, aí tem essas pessoas que têm sensibilidade no cérebro, outros canal aberto, outros não tem nada, é canal fechado, não vê nada, não sente nada. Aí acha que está todo mundo mentindo. Quem não vê nada, não sente nada, aí é só aquela lapidação dele com as escolas mesmo, com o conjunto, com a cultura artificial. Vai aprendendo através de experiência mesmo, na ciência. É assim. Então tem essa variedade de classe, mas tudo é animal racional. Agora, nasceu na fase racional, está com raciocínio aberto, esperando a cultura. Mas como a fase está bem adiantada para as pessoas pegar o conhecimento, mas em compensação, o mundo está muito mais deformado. Então tem muito mais atrapalhação. Você quer pegar no livro, você quer estudar um monte de bicho te atrapalhando. Esses que já desceram de classe. Então, no dia que você abrir a evidência e ver, aí você vai ver, puxa, que enrascada nós estamos. Agora, nós não tínhamos culpa. Mas era planície, pura, limpo, perfeito. E ainda ia ser uma habitante. Mas para facilitar um bom entendimento, aí fez assim a origem da humanidade. Agora você só vai saber a origem da humanidade, tudo certinho, cada um no seu lugar, lendo os livros. Você ficar só na obra, você não sabe nada. Você tem com aquele mesma coisa do primeiro volume. Aí quando chega lá no 138, que é um teste, você é reprovado. Hoje, lá, então, você falou no 138, eu vi no 114, você falou negócio de origem, né? No 114 ele fala das origens, das três origens que tem. Ele fala que a primeira origem é o mundo racional, a segunda origem são os habitantes que vieram progredindo na planície, e a terceira origem é da água. Ele fala da água choca, e ele fala que o conjunto eletromagnético é a terceira origem. agora se você for ver assim, Deu branco que é a pergunta. a origem da vida. Quem procura a origem da vida da matéria não acha nenhuma. Porque a vida não originou na matéria. A vida originou no mundo racional. Só que a vida é o nosso raciocínio. Esse habitante que está dentro de nós, esse é o dono da vida. Então ele originou no mundo racional. Mas ele deu causa à segunda origem, que foi a transformação. Por ele sair do mundo racional, fazendo uso da liberdade, entrou na parte da planície, foi chamada a atenção várias vezes, não proibido, porque lá não existe proibição, mas mesmo assim ele continuou a clandestina. Começou aí a perder virtude, começou aí uma transformação. Uma segunda origem que não existia. E a terceira origem, a materialização. As coisas da matéria. Então tá aí. Tem hora que ele troca, aí ele fala, e aí ele não fala em origem, ele fala a mecânica. A mecânica racional deu causa à mecânica celeste, e a mecânica celeste deu causa à mecânica material. O movimento desses racionais é a mecânica racional. Na parte da planície, a planície desceu, começou a perder virtude e transformar. O movimento da planície perdendo virtude, essa é a mecânica celeste. E materializou a mecânica material. Todo o movimento da matéria, mecânica material. E tem hora que ele fala, a mecânica racional deu causa à mecânica material, e a mecânica material deu causa à mecânica celeste. Para saber, peraí, está trocando, mas está certo também. A mecânica racional é o movimento de racionais. Deu causa, é isso mesmo, é matéria. Tudo que
sai da matéria, deu causa também do espaço. A lua, as estrelas veio de quê? Da resina da planície. Então tem que estar certo. Por isso tem que prestar atenção como que ele está falando. Às vezes ele está falando mecânica, você está entendendo que é energia. Aí faz confusão. Então a primeira origem é o privado. E é a vida. Então a vida originou lá no mundo racional. Um habitante do mundo racional. Nós era planície. Se ele for explicar como é, como foi e é a realidade, mais confuso a gente vai ficar. Ele simplifica no primeiro volume e vai completando nos outros. Mas já lembrei aqui a pergunta. Então, o terceiro mundo, que é o conjunto eletromagnético, ele chama de terceira dimensão, como eu estava comentando há bastante tempo sobre a visão 3D que a gente tem. Aí ele fala do quarto mundo, que é a descida da classe de racional. Mas fiquei nessa dúvida que o Exu, que está na classe de racional, a visão dele também é 4D, você tinha comentado, que está no quarto mundo, né? Ele também vê igual o cavalo. Não, ele vê igual nós, porque os olhos dele é os dois para frente. Cada olho tem Exu que só tem um olho. Aí esse só tem uma dimensão. A visão dele é só uma dimensão. Tem outros que é dois, igual nós, olhando para frente. Tem outros que tem dois, mas olhando de lado. Então é uma diferença. Você olhar assim essa classe, você vai ver que é uma dificuldade diferente. Assim como o ser humano. Às vezes nasce uma pessoa com o olho bom e outro cego. Nessa aqui da classe do astral térreo, um exemplo que eu estou dando. Pode ser que, tipo, os dois são dois Exus, os dois são do astral térreo, mas cada um de uma classe. Uma classe, pode acontecer de uma classe não ver a outra, dentro do astral térreo. Não, eles mesmos. Vê porque o Exu, ele é fluido, ele não é matéria. Ele é matéria fluida. Ele não é energia. Mas sempre no início o pai fala com energia e fluido. Para você não fazer confusão. Depois ele começa a explicar os habitantes do espaço realmente o que ele é. A matéria fluida se torna invisível. Agora, todo o astral terra é visível, um vê o outro. Agora tem duas diferenças ali. Um é Exu, um chifre rápido, igual nós olhamos para frente, e o outro é irracional do espaço. Daqui ele vem para cá. Daqui é que ele vai virar pombo, urubu, passarinho. Aí depois descer para terra. É uma hierarquia. Ô João, a divina função da senhor, no histórico ele fala assim, depois, muito mais tarde, virá o desencanto de outras classes inferiores. Ela queria saber o que significa isso de outras classes inferiores. Olha, dia que vocês enxergar, você vai ver que tudo aqui tem muita deformação. O racional nem fala no livro, porque não tem condições da pessoa entender alguma coisa que você não vê e nem sente. Mas é deformação. E esses habitantes viviam encantados. Encanta mistério. Eles encantam a solução dos mistérios. Eles encantam. Agora não tem mistério, não tem saber. Se cada mistério, não tem saber. Então, essa classe hoje também, mesmo que seja deformada e ninguém vê, também está passando esse conhecer que está na face do então está desencantando eles também. Ah, é? Só que eles estão numa classe que você nem vê e nem sente. Por isso é complicado. Quando você vê a matéria, é diferente. Eu estou aqui conversando com vocês, mas tem um monte de Exu aí também fazendo pergunta. Aí você fica assim. A prioridade é vocês, é matéria. Eles não. Eles não estão na hora, a hora deles é outra.
É a semana inteira quando você não está aqui. Mas mesmo assim chega, fica curioso e quer saber coisa da classe deles. Ô, João. Aí às vezes você fica assim. Às vezes ele chega assim e fala assim, ele chega aí e dá salve. Salve! Aí não baixa a mão, fica assim. Não. Aí você não vai dar salve, porque você olha e você não vê ninguém. Se eu for dar salve, esse cara tá doido. Mas fica assim um tempão, esperando você dar salve. Aí quando você não dá, ele baixa. Quer dizer, isso tem que ter controle. Ô, João, a pergunta de um estudante é: a sensibilidade no cérebro influencia numa facilidade no desenvolvimento do raciocínio, ou é uma particularidade de cada pessoa? Tudo tem vantagem e desvantagem. Como foi feito pela natureza, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas não vai influenciar assim desenvolver o raciocínio. Então, o que vai desenvolver o raciocínio é seu esforço no conhecimento. Esse que desenvolve o raciocínio. Aí depois que desenvolve, aí você vai ver e vai ter facilidade, mas aí é racional. Agora, a matéria, a natureza fez o ser humano assim. Uns com muita sensibilidade, outras não. Então facilita para uma coisa, para outra não. Melhora uma coisa, atrapalha a outra. Então sempre é assim. Porque isso aí foi feito para lapidar. E o racional reúne tudo. Por isso que os 1000 livros é assim, a gente bate, tem que ler todo dia. Ler, reler e estudar. Isso sim. Estudar é você se conscientizar que você estudou. Isso é o estudar. E é o saber que precisa. Não, é do saber. Você tem que entender isso aí, é do saber. Porque se você vai ficando assim, vai estudando, e acha que tem que ler só algum livro e mais, você vai descer do clássico. Porque o tempo não para, o tempo passa. Na época de São Manuel, tudo bem. São Manuel estava lá, ó, junto com a cintura. Mas São Manuel não está lá. A missão dele foi vir aqui trazer o conhecimento. A obra é tudo, agora você tem que estudar a obra. Então, muitos ficaram perto de São Manuel, nem liam. Se você fazer as 3 coisas, colabora, estuda, divulga, aí sim. Aí você está bem. Esse é o centro. O pai fala isso aí lá no 31 do História, que ele dá um chamado dele. Fala do mandamento da fase nacional. Obediência, persistência e paciência. Obediência é divulgação, colaboração. Persistência, sua persistência na leitura todo dia estudando. Paciência, esperar estudar. Chega. Você tem que ter isso aí. Mas não fala isso aí. Agora tem muita pessoa lê e fica no primeiro volume, lê mais, faz aquela divulgação michuruca e vai levando e o tempo está passando. O pai não está mais aqui. Quer dizer, então é o seu esforço próprio. Agora você tem que regaçar mais, é estudar mesmo. É estudar mesmo. Por isso que a gente bate, tem que estudar mesmo e outro. O pai não fala isso no livro. Ele fala que você tem que ler, reler e estudar. Evolui e assiduamente. Paciência que você vai chegar lá. Como você já leu? Qual livro você está lendo? Então, você já leu? Já leu. Você já está tranquila nesse tempo de voltar para casa. Então, se você for fazer certo, o pai fala os 1000 livros, você olhando assim, você acha que é a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. O clima é a mesma coisa, o clima racional, voltar para o mundo racional, porque é o assunto que a vida é lá, né? Ele não vai ficar falando das coisas da matéria aqui, aí você se perde e o tempo passa e você fica aí.
Fala das coisas da origem, que é lá o mundo racional. Isso. Aí tá joia. Agora é Mississippi. A máquina. Domingo, na apresentação, tinha 10 entidades dos Estados Unidos. 10? Tudo assistindo. De lado. Legal. Todo mundo no sol, aproveitando o sol, porque lá é muito raro. Solar. Tá muito frio. Aí ficou a banda inteira lá. Você ouviu a dele? Não, eles iam. Ele só descalça Não? Não, só eles não estavam. Só tinha 10. Eles tinham 10 então. É. Estados Legal, Unidos. né? Eles que pediram para eu tocar marcha, seu João? Marcha? É. A auxiliadora falou que eles que Não, pediram. eles não. É outros que pediram da vida praça. Entidades estão dizendo que não. Entidades são habitantes do espaço. E aqueles da praça lá que pediram. Pediram? Já moram em vida dele. É praça, assim. Aí não sei aquele bebão, apareceu um bebão lá. Pedindo para tocar. Aquele Beethoven, eu falei pra ele, mas não tá aqui. Eu falei, olha, não tá aqui Ô, João, essas no repertório, só no outro repertório. Mas não tem jeito, eu digo, não tem, senão eles vão se trabalhar. Ô, João, essas entidades, elas estão entrando na linha ou estão numa transição para essa linha racional? É a linha racional. A linha racional. A linha racional. Ô, João, aproveitando o gancho, um estudante aqui da pousada da CIFRA, pediu para passar uma pergunta para você. Quando a pessoa lê os 1000 livros, já está com o raciocínio desenvolvido, continua lendo, as coisas racionais acontecem amanhã, aí o habitante já vai ser desmaterializado? Aí automaticamente ele se materializa, agradece o aparelho pelo esforço, e ele volta para o mundo racional, e o raciocínio entrou em funcionamento. Aí a pessoa para de ler, para ser mais ler, e fica só raciocinando, levitando, transitando aonde raciocinar. Então não precisa ser sistema de conhecimento, percentual, nada disso. Não. Quando começar a acontecer, não. Vamos supor, vocês estão esperando, mas já leu e ainda continua lendo. Mas bom, é isso que tem que fazer. Enquanto não entrar em funcionamento, você tem que ler por parte. Aí sempre o seu contato com a energia racional vai acontecendo, todo mundo, aonde tiver, entra em funcionamento. Mesmo aquele, João, que leu os 1000 e parou de ler, também ele já vai não? Sim. Vai ser de imediato ou vai ter que ter um tempo para ainda para... Não, entra imediatamente. Leu os 1000, parou de ler, isso vai acontecer? É a fase tomando conta. Mesmo que a pessoa lê os 1000 livros, certinho, parou de ler. Agora não sei para onde. Aí ele vira tem 30. Foi para uma igreja. Mas ele tinha a garantia da volta dele. Aí entrou a fase racional, o raciocínio dele entra em funcionamento. Aí quando ele para, o dia ele para de fazer o que está fazendo, e é só racional. Porque é a ligação do raciocínio. Por isso que é a importância de você ler todo dia, mesmo que depois que já leu os 1000. Agora, você vai se conhecendo, através de conhecer, é que vai clareando as coisas. Mas essas 4 partes que você lê os 1000 livros, essas 4 partes estão desenvolvidas. O raciocínio, a vivência, o aparelho, falta só a desmaterialização do habitante. Desmaterializa-se automaticamente sem funcionamento. Porque com certeza hoje não seria reprovada, né? Como você falou ali. Sim, o conhecimento é assim. A pessoa acha que é repetição. Não é. Às vezes ele fala 2, 3 vezes as mesmas coisas para você completar. Porque ele dá condições para o leitor se pronunciar, se completar. Aí você está se conhecendo. E é o se conhecer que vale. É só você se conhecer.
Como? Presta atenção à leitura, completa onde ele para. Depois que ele fala e para você completar. E você não completa, aí entra com outro assunto. E a pessoa não está prestando atenção. Então é o estudar é isso. Para você conscientizar. Aí você vê que melhora tudo quando você começa a fazer isso. Aí você vai saber quem é você. Porque quando nós aqui, ó, todo mundo nasceu, quem fez o seu corpo foi o micróbio. Quem fez o micróbio? O excluído das 7 partes. E quem fez o excluído? Foi o calor. E quem fez o calor? Foi o sol. E quem fez o sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos anteriores a esse que foram os habitantes. As virtudes dele se acumulou para ganhar força, por causa de uma luz, e essa luz, com o tempo, começou a esquentar, nasceu o sol. Então nós nascemos no gozar da vida. Por isso que nós dependemos das 7 partes e fazemos parte das 7. Então, a leitura do primeiro volume, uma obra, réplica, tudo é aquela coisa, você fica se completando achando que você é o habitante. Está lendo ali como se fosse o habitante. Aí você às vezes nem dá bola. Você acha que já sabe. Ah, já sei nada. Mas não é. É para você completar, para você saber de aonde você está. Então, um habitante que está materializado em forma de máquina de raciocínio é uma coisa. Isso é o dom da vida. Por isso que nós temos esse privilégio dele. Por quê? Porque nós não tínhamos. A oração superior deu um privilégio para nós, que somos mais sofredores. Aí depende de você, para você estudar o livro, está na nossa mão, na volta dele. Você estudar, ele volta, e você também volta. Ele volta para o racional e você vai voltar a ser o que era para a missão racional. Agora, se você não estudar, ficar só nessa enrolação, o tempo passa, tudo passa, vai para as caças para ele volta. É assim. Mas é sério. Pois é, isso. Não é brincadeira, mas a pessoa acha que está muito pedido. As repetições são necessárias, porque cada vez ele troca a palavra. Quando ele faz o trocado de palavra, é para clarear, para você entender. Mas você não presta atenção, você vê como se fosse lá embaixo. Ah, eu não sei isso, nós somos habitantes do mundo racional. Saímos do mundo racional, fazendo uso da vontade. O mundo racional não tem que fazer uso da vontade. A liberdade, a vontade é uma coisa, a liberdade é outra. O ser humano mistura tudo. Mas ele usou a palavra vontade para ver o entendimento só. Depois, você entender realmente o que é a origem da humanidade. Agora, uma coisa que eu estou me navegando, por exemplo, o racional superior, né, que é o nosso pai. Por que ele projetou essa máquina nossa perfeita, né? Projetou. Nossa, começa só qualquer coisa, a gente sente. Tudo isso a gente sente, tudo a gente sente. Por que ele fez O isso? estado natural lá no mundo racional. Uma coisa que está fora do seu estado natural, olha a tendência. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia que mais um ia acontecer. Ou aí o que ele fez? Projetou uma máquina humana na deformação. Mas uma máquina que tivesse condições de compreender a sua origem. Para saber tudo isso aqui, para poder voltar. Mas ele viu o nosso lado, a planície. Ele faz vida no mundo racional, puramente perfeito. Não deformação. A deformação ele fez o projeto de vida que iria acontecer. Fora do mundo racional. Tanto é que a planície desceu. Ela já estava lá embaixo que ela começou a transformar. Ela já estava lá embaixo. Não é lá em cima. Então é isso. Então o racional superior ele projetou a máquina humana porque ele faz vida na pureza. Mas caso aconteceu, o que for aqui aconteceu. Por isso, quando isso aqui voltar, aí nunca mais vai acontecer. Nunca. Porque a vida é lá, né?
Aí você acostumou com esse mundo de matéria. Isso aí é esse presépio, você só vê matéria e presépio. Você acostumou com isso aqui. Aí tem dificuldade de entender a coisa invisível. Que tem um monte de coisa invisível deformada. O ser humano não entende, porque ele não vê nem sente. E o racional superior não pode falar, porque você nem vê nem sente. Ele vai cuidadosamente esclarecendo aquelas coisas que tem noção que você não entende. Aí você vai entendendo e vai melhorando a sua compreensão. Enquanto isso, o seu raciocínio está sendo desenvolvido. Sim, mas aí que entra o quê? A natureza para esses nossos sofrimentos da matéria. A natureza também é deformada, ela também sofre. É outra coisa. A natureza começou a cuidar disso aqui. Ela começou a cuidar da deformação. Mas vamos para ver, senão ela não sai. Vocês já eles gostaram da banda? Isso, tem mais. Outras músicas eles Eles me filmaram, não? fotografou, mas só com a visão dele. Essas imagens, ele transmite para alguém. É? Ele vê, pensa no que está vendo, essa imagem que ele está vendo é gravada neles, e eles transmitem os aparelhos. Ah, É que tudo orgânico legal. isso, João? Tudo orgânico, é orgânico. Ele é uma matéria fina, se torna invisível. Se você encostar no cuidado aqui, se você estiver bem sentido, você sente. É como se fosse um vento. Dentro da matéria. Só que eles são ainda mais finos. Por isso que a pessoa só sente mais que entende maior direto ou sensibilidade do cérebro. Ô, João, essas entidades que vieram aí dos Estados Unidos, virem mais estão vindo aqui, eles dão uma passada no movimento também? Sim, eles sabem tudo. Eles visitam lá, tudo. O comportamento de cada entidade que está lá, isso aí eles sabem. Eles vão participar da hospitalidade, da hospitalidade. Agora ele está trabalhando para a fase educacional. Isso é o objetivo. Agora ele tem, esses que estão na linha nacional, tem privilégio da natureza. A natureza é sofredora. Ela nem vai ser assim. Fizeram ela assim. Aí depois ela pronta, vendo tudo pronto, ela ficou comandando. Se ela parasse e não comandasse, fosse energia materializada, esse movimento, transformação. Você vai parar de transformar quando chegar no seu estado natural. E aí quando ele se racional. Então a natureza também não pode ser assim. E ela é que nos faz. Porque ela vinha comandando, e depois que ela sumiu, ela fica controlando tudo isso aí. Agora a natureza subduz energia. Não é esse papo. Esse papo é para quem não se conhece. Quem não se conhece, a natureza para ele é a água. Os matos, a água, os passarinhos. Isso aí são feitos da natureza, não a natureza. Ô, João, e diante da natureza, essas entidades, os Exus aí da Gostão Velho, na natureza. Essas entidades não vê. Não vê, né? O que ela acha dessas entidades que estão trabalhando para a linha racional, com o movimento, que também não deixa de ser linha racional, se como uma vez, né? Ela vê isso com bons olhos? Sim, aí quem cuida disso aí é a energia magnética. A energia magnética faz parte da natureza. Quem é a natureza? Duas energias que comandam esse equipado. Então, esse comando é a natureza, é o comando. Só essa daqui separada não é a natureza. A decisão da vida. Tem que ser a decisão da ser a natureza. E ela vem trazendo um progresso assim. Esse progresso tem controle, ele ajuda. Então, não é assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se as duas
só essa daqui que faz uma coisa. Agora essa daqui não tem a ver com isso aí. Quem vai matar, quem merece, quem não merece. E a decisão dessa não está na minha. Por isso que dá essa confusão. E tudo aconteceu, né? Cada um tem aquilo que faz, que fez, que merece. Então, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, né? Porque está na linha racional, ele vai ter favorecimento, né? Da decisão das duas energias, né? Da natureza, a descida de classe. O do movimento, a mesma coisa também, essas entidades que trabalham com o movimento. Porque o objetivo é esse, é facilitar para que todos tenham o conhecimento. O objetivo do movimento é esse, fazer os aparelhos ler, estudar o livro. Porque eles que atrapalham. Eles entrando no movimento, fazendo isso certinho, é menos lapidação. Aí a pessoa vai ler, vai estudar, e a pessoa vai se salvar, e eles vão ter o privilégio de entrar na cabeça. Isso os que estão fazendo os movimentos, agora tem os que estão na linha nacional, é diferente. Eles estão trabalhando em termos de mundo. É o mundo inteiro. Como se fosse outro setor, né? O mundo inteiro. Essa família é grande. Mas o que é, essa questão de, eu vejo muito assim, né? O que é se ler bem, né? Ler bem. Eu falo assim, né? Eu particularmente aqui no pessoal, né? Eu sou do movimento. Quando eu entrei no movimento, eu já lia 5 horas por dia. Eu não considerava que eu lia bem. O que é se ler bem? Qual é a característica disso? Ler e entender. Ler e entender. Não precisa pressa para terminar o livro. Não precisa também ficar aí descabelando porque tem que ler o dia inteiro, não é assim. Aí isso aí lapida. É a sua persistência na leitura todos os dias. Quando você pega no livro e começa a ler, o livro é do mundo racional. Então você está sendo assistido pelo mundo racional. Todos os habitantes do mundo racional estão nos acompanhando. Aí sim. Como cada um é do seu próprio jeito, você lê todo dia, naquela leitura, vai educando sua mente, racionalmente. E aí você vai sem esforço, todo dia você lê. E estuda as frases, para se entender o conhecimento, se conhecer. Não é você ficar, tem que ler 5 horas por dia. Não, não é isso. Isso aí é dominação. Aí você vai lapidar. Aí pronto, aí a bicharada atrapalha, aí você fica com medo. É cada um com o seu próprio jeito. Esse que estuda todo dia. Procurando uma qualidade no entendimento, então. Todo dia. Todo dia, a hora de ler, vamos supor, que hora você lê? Eu acordo 2h40 da manhã e começo a ler às 3. Aí das 3 eu leio A melhor hora é essa. De madrugada. Você lê das 3 às 6, tudo bem. Depois você vai trabalhar. e continuo lendo também. Aí, não, é assim mesmo, mas o negócio é todo dia. Agora não precisa, porque eu não li 3 horas, eu vou ficar aí na final. Amanhã você lê. Tem que ler, dá para se ler bem. Tá? É assim. Até você se conscientizar realmente o que é o estudo do racional. O que é Oi? Tem dia um é diferente do outro. Esse que diz que está legal, tem bem, a leitura foi boa. Eu, às mesmas horas, não entendi nada, não entendi nada, pensamento, o sentimento, boa lá em mim. Quando a gente usa o pensamento para desenvolver o raciocínio, é isso aí. Você tem que ler, aprender, esquece. Ler, aprender, esquece. Esse sentimento aí também é um negocinho que a gente é difícil de entender, não. O sentimento é feito pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, aí quando você tem que tocar a vida na matéria, porque a matéria é cheia de confusão, cheia de bicho querendo passar perna em boca, a matéria é isso. Você tem que entender as coisas que te dê conforto com as suas necessidades e pronto. O que interessa mesmo é o dia que sair daqui e voltar para o seu estado natural. E qual dia mesmo que você tem que voltar. Se voltar agora, tem que voltar na 22ª tentada. Uma pergunta, João, para não prolongar muito. A gente está numa evolução, a gente tinha aparelho racional primário que está ligado na leitura, né? Leitura diária. Quando passa a ser um aparelho racional propriamente dito,
aí já é outro patamar, né? Depois de aparelho racional, você passa para racional, né? Até onde o sentimento é necessário? Até aparelho racional? É isso? Ainda é só na parte primária. Você está usando o racional, você está usando o pensamento para entender. Aí você já não é mais um civilizado. Você é um aparelho racional primário, que seria todo dia. Você lê todo dia, você está em contato com a energia racional todo dia. Então, é um aparelho racional primário. Se você abrir a evidência antes do seu raciocínio funcionar, aí você passa a ser um aparelho racional. Não é mais primário. Agora, começou a funcionar seu raciocínio, é um aparelho racional. Aí você se liga em energia racional e você mais lê. Você se liga em energia racional da fase, de tudo. Aí vem a evolução. Vem a evolução do raciocínio. Aí começa a levitação e você já entrar para a parte consciente, que é racional. Mas ainda continua aqui, embaixo. Quando você fala a evolução do raciocínio, você está falando propriamente da grande opinião mesmo, a mecânica racional, né? O habitante está leigo lá dentro. Você está lendo todo dia, ele está sem desenvolver. Depois que desenvolve, como você já leu o livro, ele agora vai evoluir. A evolução do raciocínio é começa a entrar em funcionamento. Mas só em o fato de você ler os 1000 livros, já está. Aí você lê os 1000, aí a glândula pineal fica pronta. Vou usar o termo glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, né? Então, quando ela tenta fazer, o Murilo fala do espiritismo do raciocínio, é a glândula pineal tentando falar com o aparelho. Então, o habitante não está nessa jogada, né? Fica lá. O habitante está totalmente independente. São duas vidas, então, né? Como essa glândula pineal está dentro de você, está ligado ao seu cérebro. Então, é uma vida diferente. Ele tenta transmitir para você, mas você ainda não está ligado nele. Mas ele já está dentro de você, desde que você nasceu. Então, é o esforço que ele faz por ser uma matéria. Só o fato dele ser uma vida, ele está te ajudando, ele faz um elo para alcançar os outros cursos, né? Que ele está no curso primário, né? Está fazendo todo esse esforço, como o Hortavo Histórico fala, né? Que o curso primário é primário porque é a primeira etapa para as demais etapas. Né? É um curso secundário, relacionado ao curso superior. A grande opinião, ele faz esse elo, Então, mas é você com ele. Aí ele tenta entrar na mecânica racional. Veja bem, não é energia racional. A mecânica racional é os movimentos racionais que está aqui. Está aqui, nessa visão, nessa dimensão que a gente enxerga, a terceira dimensão, matéria. Aí sua terceira dimensão está entrando na mecânica racional, movimento racional. Movimento. Não é energia. Porque o seu habitante ainda está dentro de você. Está esperando se materializar. Mas você já está com ele. E essa jogada toda é com ele, para voltar para o racional. Vamos lá. Senão a cadeira dorme, né? Ainda mais nós vamos ter que estragar a fome. Mas o chulé perdeu essa oportunidade de privilégio, né? Teve tempo suficiente, mas também Pois é. tempo passa. Fazer o quê, né? O tempo passou e agora transformou. Agora você tem que criar o efeito. Transformação. Aí dali, se ele nascer de novo como habitante do espaço, provavelmente vai ser em outro lugar. E se ele já passar para outra classe, irracionais do espaço, vai depois vir como pombo, passarinho. Então tem uma longa eternidade para frente. Então, nessa 21 eternidade em cima da Terra,
falta 7 eternidades para completar 21 dessas daqui. Tem um livro, João, em cima disso que fala isso, ele fala que um milênio é equivalente a 7 ciclos. Aí depois ele explica que um ciclo é equivalente a uma eternidade. Então ele entende que um milênio tem 7 eternidades. Aí tem um outro livro que o Racional Superior fala que já se passou 14 eternidades. Aí eu entendi ali que é o quê? Primeiro milênio, 7 eternidades, mais Então, mas 7 aí você conta eternidades com um montinho. dentro do quarto degrau. Degrau, fez o último degrau, fez um L. Não é? Um L. Desceu, mas estou fazendo uma contagem. Desceu, aí o que vai para frente. Uma contagem horizontal. Em cima da terra. Aí monstrinho, primeira eternidade. Eternidade. Mas serve como monstrinho também, essa de cima. Então a gente pode entender então, que do quarto degrau até o 21º que a gente está, tem fala que é 20 e meio, mais ou menos. Depois eu te explico agora no papel. Tá bom. Eternidade e degrau. Mas é uma contagem meio que em paralelo, né? Está descendo na planície e está somando a contagem das eternidades. Né? É só um resumo que eu queria fazer. É do quarto degrau até o 21, a gente pode contar que tem 21 eternidades nesse período. 21 degrau. Desceu. Então, aí esse 21 degrau que desceu, iniciou a primeira eternidade em cima da terra. Quer dizer, a outra 21 eternidade. mas ela começa no quarto degrau. Já começa do primeiro. Aí isso é contagem. Então, porque degrau eu estou visualizando assim, degrau, primeira contagem, eternidade, segunda contagem. Como se fosse a segunda contagem das 21 eternidades. Agora, tudo isso aí, quando uma pessoa tem uma pouca durabilidade de vida, não tem como você calcular. Isso é só simbolicamente. Só para ter uma noção. Né? Tanto é que quando você chega lá no 27, no histórico, chega lá no 27, aí o pai fala que a 21ª eternidade iniciou em 1935. Aí, se você não prestar atenção, que dá um troço na cabeça. Como em 1935? E você vê lá no primeiro volume, a eternidade, aí na 21 iniciou esse progresso aqui em cima. Quer dizer, até chegar em 1935. Aí depois ele te explica oficialmente. Isso mesmo. Iniciou em 1935 a 21 eternidade oficialmente. Teve um papel. Mas ele fala a mesma coisa também, que ele fala assim, que a fase racional oficialmente começou em 1935. Mas na verdade tem um trecho que ele fala que começou em 1903, né? Quando nasceu uma Então, esse de 1903 até 1935, 32 anos, né? Tem duas fases em paralelo, né? Tem a fase do auge do pensamento e a fase racional em paralelo. Esse período de 32 anos aí, teve muita modificação no campo? Ah, tem muito. Isso influencia até hoje, não sei. Vai dar um chute. Mas quer ensaiar. Hoje, vamos lá. Nossa, tem amanhã inteirinha pra você conversar com o João e já que vocês são. Vamos chegar. Hoje. Ah, eu já sei. O que eu e o auxiliador, parece que quanto mais a gente lê, menos a gente entende o livro agora. Mas antigamente eu entendia mais que agora. Porque sua evolução é o contrário. Você já viu uma vez passou que a pessoa já nasce de idade, você viu isso? Nasce já velho. Aí vai indo, vai vivendo, cada vez vai ficando mais velho. Depois ele morre. Bom, seu Jorge. Eu estava reclamando disso, eu estava dando uma olhada para você, eu fiz sempre isso. Não é só você ter calma, ver a mulher.
Essa é a madeira.